conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que o mediador deve possuir é o que veremos na aula número 3, Competências e Desafios da Mediação. Algumas dificuldades podem ser encontradas pelo caminho, como exemplo de comunicação, de diferenças culturais, conhecimento e entendimento distintos da linguagem, alunos com deficiência e evasão, além dos problemas que podem ocorrer de forma inesperada. O importante é que todos estes percalços podem ser superados com preparação. Vejamos como agora. As competências necessárias a um mediador do Programa de Formação Política são vinculadas muito mais às relações interpessoais do que a conhecimentos pré-adquiridos. Se espera fundamentalmente 3 características: habilidade para planejar, acompanhar e avaliar as atividades e principalmente motivar o aluno, atitude na tomada constante de iniciativas e conhecimento dos conteúdos e das práticas relacionadas ao curso, que pode ser adquirido estudando as aulas previamente e complementando com suas próprias vivências. Com estas características, o mediador saberá lidar com o ritmo de cada aluno, estimulará a investigação, pesquisa e a busca de respostas. Compreenderá problemas que possam se instalar em sala de aula de forma empírica, saberá como resolver, sem falar na vontade contínua de sempre aprender mais com os alunos. A figura do mediador também será essencial para um aprendizado eficaz através da plataforma Movimento da Fundação Ulisses Guimarães. Sua fluência digital e domínio completo da plataforma são aspectos fundamentais. O mediador, estando familiarizado com todas as funcionalidades da plataforma, será capaz de orientar os participantes e facilitar o acesso aos recursos disponíveis. O domínio da plataforma Movimento pelo mediador eleva a qualidade da formação política, tornando-a mais dinâmica e interativa. Uma dica muito valiosa em sala de aula é não julgar, mas compreender. Por exemplo, um aluno que não se manifesta em sala, não opina, não necessariamente pode ser considerado desinteresse da parte dele. Esse aluno pode não ter uma opinião sobre o assunto, pois nunca refletiu sobre ele, ou pode ter medo de falar em público, ou ainda, dependendo dos demais alunos em sala, pode se sentir inferior, ter baixa autoestima e achar que a sua manifestação não é importante. O mediador, então, precisa aos poucos, talvez em uma conversa informal, exercitar o diálogo com ele, conversar nos trabalhos em grupo, para que no futuro o aluno se sinta à vontade em manifestar-se no grande grupo. O mais importante é não julgar e nem obrigar o aluno, ou expor ele. Para garantir o entendimento do conteúdo com qualquer aluno, certifique-se que a mensagem da comunicação não sofreu ruído, foi compreendida da mesma forma em que foi passada. Há uma técnica muito usada em salas de aula para isso. Use a expressão: se bem entendi, você disse, ou ainda, a sua posição é. Quando se repete a posição de outra pessoa com as próprias palavras, dirimem-se dúvidas e clareiam-se as posições. Pode ocorrer, sim, que o mediador seja responsável por uma turma de alunos de formação acadêmica superior à sua ou de vivências em posições de chefia e coordenação. O importante nesse caso é compreender que isso não é impeditivo. O papel da mediação não é ministrar aulas, mas garantir o pleno funcionamento delas e estabelecer a ponte entre os conteúdos e a aprendizagem. O exercício da liderança, do papel motivador, de relações interpessoais, independe de condição escolar. Confie nas características que falamos anteriormente. Se você as possui, você está preparado para mediar qualquer turma. Só depende da sua vontade. A mesma possibilidade da diferença cultural ou do ruído na comunicação pode acontecer na linguagem, no uso de algumas terminologias e expressões, que podem não ser familiares ao cotidiano do aluno, portanto, de compreensão mais difícil. Nesse caso, quando for estudar o conteúdo previamente, ler a apostila, destaque todos os termos, nomes, palavras não usuais e escreva o significado do dicionário ao lado. Assim, durante a aula, você poderá usar o ou seja, dando outros significados à palavra, que podem até ser mais simpáticos aos ouvidos dos alunos. Não encare como um desafio, e sim uma oportunidade a presença de pessoas com deficiência em sala de aula.
Isso porque certamente você aprenderá a exercitar seus outros sentidos e formas de aprendizagem, ensinado pela experiência do aluno. Integre. Demonstre o quanto aquele espaço pertence a todos igualmente. Preveja se alguns cuidados especiais são necessários. Como exemplo, se a sala de aula tem acesso a cadeirante, se precisa solicitar material pedagógico em braille para a coordenação nacional. Fora isso, tenha certeza que o aluno levará um grande aprendizado. O programa da Fundação, com muito orgulho, mantém os mesmos índices de evasão de demais cursos EAD no país. Isso não significa que possamos deixar essa conquista ao acaso. Precisamos manter a média, que caminha conjuntamente ao estímulo e motivação que passamos aos alunos. As causas que levam um cursista a abandonar o ensino são diversas. Vão da perda do interesse à dificuldade de assimilação de conteúdos, passando pela incompatibilidade entre os horários do curso e do trabalho, e incompatibilidade relacional com colegas ou com o mediador. Todos motivos que podemos nos precaver com algumas pequenas dicas. Estimule reuniões do grupo após a aula, como confraternizações. Crie grupos de WhatsApp para construir a relação de proximidade. Deixe clara a forma como se dá a construção do conhecimento, frisando que as diferenças não são impeditivos. Proponha encontros de revisão de conteúdos para casos de dificuldade de entendimento. Verifique constantemente se são necessárias adaptações de dias ou horários de aulas para evitar o baixo quórum. Deixe clara a flexibilidade. Problema definido, 50% resolvido. Não é assim que dizem? Pois é uma verdade. O primeiro passo para resolver problemas em sala é identificá-los. Compreenda as causas, as consequências, os envolvidos. Feito isso, liste as possibilidades que estão ao seu alcance para contorná-lo. Exercite o diálogo. Converse. Peça opiniões. Escute todas as partes envolvidas. Compreenda o que é fator emocional, o que é único e o que é recorrente. Verifique se o ego não está interferindo na sua análise. Não busque culpados, e sim parceiros de resolução. Agora sim, você está apto a agir. Os cursos que compõem o programa de formação política da Fundação não são escolhas ao acaso. Eles atendem a necessidades sociais, ou seja, são conhecimentos teóricos e empíricos dentro de temáticas que sua discussão é demandada pela sociedade. É usando esse desejo de dialogar e aprender sobre determinados temas que as coordenações estaduais do EAD formam as suas turmas, ofertando o curso de acordo com a necessidade do grupo local. Por exemplo, o curso para gestores públicos municipais. Você percebeu que ali estão exatamente os conteúdos que as faculdades de gestão aplicam? Há várias turmas do EAD com alunos dessas instituições, que inclusive usam o curso como atividade complementar para a sua faculdade, com certificação reconhecida. Ao mesmo tempo que é exatamente o que o prefeito ou vereador do seu município precisa que seus assessores dominem. Ali estão os caminhos administrativos para a boa gestão e proposições eficientes. O parlamentar que tiver uma assessoria preparada com aqueles conteúdos certamente será destaque de atuação. Vejamos a formação de cidadania também. Se você buscar os movimentos sociais da sua cidade, verá que as maiores dúvidas de como atuar nos conselhos locais estão descritas ali. Idosos, mulheres, jovens, são segmentos que anseiam pelas formas de uma participação efetiva. O curso de dicção oratória é outro usado como um coringa das formações. Ele entra como complementar aos cursos para candidatos, por exemplo, aos líderes comunitários locais e para qualquer outra formação da Fundação. As pessoas normalmente pagam um valor alto para aprender a arte de discursar e expor suas ideias com eficiência, e a Fundação está oferecendo gratuitamente. O curso de gênero é outro exemplo. Ele já foi aplicado inclusive após cursos profissionalizantes para mulheres. Afinal, após aprender um ofício, elas, com o curso, se sentem empoderadas à participação. Sem falar que pode ser um vínculo e uma atividade junto aos eventos das mulheres do MDB local. E exatamente da mesma forma acontece com a formação para a juventude. As turmas podem ocorrer tanto dentro de um movimento social, junto aos conselhos, como ofertada aos gabinetes e equipes de liderança, vereadores, prefeitos, ou a estudantes, ou em eventos. As possibilidades são ilimitadas. Basta escolher o curso de acordo com a necessidade do grupo.